Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Agnaldo Antônio e farei aqui nos próximos vídeos uma oficina sobre pré-projetos e trabalho de conclusão de curso. Eu pretendo ajudá-los a desenvolver um excelente trabalho de conclusão de curso. Nos próximos slides trataremos sobre a tutoria, sobre a sua escrita e também sobre as próximas etapas do seu projeto, ok? A estrutura do seu texto, e nos vídeos seguintes eu tratarei sobre cada elemento do seu trabalho de conclusão de curso. Muito bem, é importante que você tenha clareza no entendimento do seguinte: há um serviço de tutoria disponível para que você possa esclarecer dúvidas, e essa tutoria ela é realizada por meio de tutores que ficam em uma unidade fora da instituição que você estuda, e ao mesmo tempo eles precisam acompanhar como que está o desenvolvimento do seu trabalho, e também que esclareçam as dúvidas no tempo previsto por eles, de até 2 dias úteis, tá ok? Bom, nessa etapa que você está entrando, está precisando desenvolver nesse momento, é a chamada atividade 1. E essa elaboração da atividade 1 refere-se ao que você precisa desenvolver, como escolher o tema, desenvolver um problema de pesquisa, definir quais são os seus objetivos e as justificativas do seu trabalho, tá ok? Bom, é também recomendado pela tutoria que você desenvolva um trabalho de forma que seja, ao longo do tempo, sejam demonstrados quais as citações que foram construídos o seu trabalho, por quais referenciais teóricos você andou acompanhando e elaborando o seu trabalho, ok? Bom, você vai desenvolver então neste momento um pré-projeto de pesquisa. Eu gostaria de antecipar aqui para você, dizendo que pré-projeto ele não é muito diferente de um trabalho de conclusão de curso, porém pré-projeto você precisa elaborar nos próximos 2 semestres um trabalho de conclusão de curso. Trabalho de conclusão, ou seja, lá no final você vai apresentar um trabalho finalizado. Mas para que você diga de fato o que você quer construir como trabalho de conclusão de curso, você percorre primeiro por uma etapa que eu quero apresentar um projeto, olha o que eu quero desenvolver como pesquisa. Por isso o nome, pré-projeto, tá? O que difere do pré-projeto para o trabalho de conclusão é que no pré-projeto você começa elaborando etapas do seu trabalho de conclusão, mas não tem todo o desenvolvimento do trabalho de conclusão. Uma outra coisa também é que o pré-projeto ele trata do futuro, que será desenvolvido como pesquisa efetivamente, enquanto que o trabalho de conclusão você considera a parte de análise dos resultados, aquilo que você desenvolveu como pesquisa, tá? Então o teu pré-projeto sempre será na linguagem futuro, será desenvolvido, tá? Enquanto que o trabalho de conclusão foi desenvolvido ao longo do tempo, tá? Bom, quais são as etapas de produção do seu trabalho? Então é importante que você tenha ciência que você primeiro nesse momento precisa escolher um tema, precisa escolher qual é o assunto que te interessa para que você possa discutir ao longo do seu trabalho. É importante que você escolha um tema que seja do seu agrado, que não seja de agrado de outras pessoas. Por que isso? Porque você vai tratar de um assunto que é seu, que você vai se interessar, que você vai sonhar com ele até em alguns momentos, então que você vai construir esse entendimento ao longo de 9, 10 meses, e por isso é importante você escolher um tema que seja do seu agrado. Feito a escolha do seu tema, então a etapa seguinte é desenvolver uma questão de pesquisa. Essa questão de pesquisa basicamente é o que? Como você escolheu um tema, então o que você quer responder no seu trabalho como uma pergunta-chave de pesquisa, tá? Quando você pensa na questão de pesquisa, logo em seguida você precisa traçar a organização do seu trabalho, ou seja, quais são os objetivos a serem alcançados e qual é a justificativa do desenvolvimento do seu trabalho, tá? Para que você possa desenvolver
dados, um trabalho com fundamentação, é importante que você vá atrás de dados, de fontes de dados primários, ou seja, onde você vai basear o seu trabalho, tá? E também é importante que você consiga pensar onde você vai ter, quais são os elementos que serão a coleta de dados do seu trabalho. Bom, feito isso, você tem aí então uma versão preliminar, ou seja, a versão do pré-projeto do seu trabalho. A etapa seguinte é o seu TCC, com as partes do seu pré-projeto já elaborado e com etapas um pouco mais desenvolvidas ao longo do tempo, tá? Por isso, e aí ao final você tem uma versão que é uma entrega final do seu trabalho de conclusão de curso. Muito bem. Nesse momento você precisa então desenvolver o seu trabalho para um pré-projeto. Você precisa desenvolvê-lo em 3 atividades. A atividade 1 corresponde à atividade do problema de pesquisa, do tema em si, do discorrer sobre o tema, dos objetivos do seu trabalho, que são divididos em objetivos geral e específicos, com no mínimo 3 objetivos específicos e uma justificativa. A atividade 2 corresponde então ao que? A você desenvolver todas a pergunta, mas baseando em quem? Em referencial teórico. Ou seja, você vai ter que ir atrás de autores que tratam sobre o tema que você está escolhendo e fundamentar este tema. Logo depois do referencial teórico, então você vai dizer como deverá ser a sua pesquisa, ou seja, qual a metodologia a ser utilizada. Então você vai contar se é uma pesquisa do tipo qualitativa ou do tipo quantitativa. Se você quer desenvolver uma pesquisa um pouco mais detalhada com uma única empresa, com um gerente de uma empresa ou com 2, 3 gerentes de empresa de lugares diferentes, ou se você quer fazer uma pesquisa mais quantitativa envolvendo um maior número de pessoas, um maior número de empresas para esse estudo, tá? A etapa 3, a atividade 3, é um pouco do resumo dessas 2 etapas, de forma que você consiga então fazer uma revisão de tudo isso, reconstruindo alguma coisa que você deixou para trás, melhorando ainda mais o seu trabalho, mas de forma que o seu trabalho na parte mais forte, mais grosso do seu trabalho já está pronto, tá? Então por isso você discorre dessas 3 atividades. A atividade 3 é um repeteco das atividades 1 e 2. Muito bem. Depois dessa etapa então que você desenvolve, né, das atividades 1, 2 e 3, no semestre seguinte é que ficará a parte mais de análise dos resultados da sua pesquisa, daquilo que você comentou como atividades 1 e 2. Portanto, nesse momento você tem que seguir as seguintes datas de entrega. A atividade 1 você precisa desenvolver até o mês de abril, a atividade 2 até o fim do mês de abril, exatamente primeira semana de maio, e a atividade 3 no final do mês de maio. São as 3 etapas para serem entregues. E cuidado com os prazos, porque se você deixar de entregar em uma determinada data, você ficará sem aquele percentual de pontuação e corre o risco de pegar uma dependência nessa disciplina de trabalho de conclusão de metodologia científica, tá? Bom, o seu trabalho ele é dividido em elementos. São chamados de elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais envolvem capa, contracapa, se você tiver lista de figuras, lista de tabelas, o resumo, o abstract, que é o resumo em inglês, e o sumário. E depois do sumário vem os elementos textuais, que é a parte mais a parte do seu trabalho em si. E os elementos textuais envolvem então todos os capítulos que o grosso do seu trabalho, que é a construção do seu trabalho.
inicia com a introdução, depois com os objetivos, com as justificativas, depois o referencial teórico, a metodologia. Esses capítulos que eu acabei de falar, eles são os mesmos para pré-projeto, para desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Tá? Esses capítulos, o que diferencia do capítulo de um pré-projeto? Que você coloca logo em seguida a metodologia, um capítulo chamado cronograma. Você vai contar quais serão as próximas etapas e quando serão realizados, ok? Diferente do pré-projeto, o TCC não tem cronograma, porém você coloca um capítulo chamado análise dos resultados e considerações finais. Tá? Após o capítulo cronograma, você terá um capítulo chamado referências bibliográficas, que é onde você colocará então os nomes dos livros, dos autores de cada livro que você consultou, ou os nomes de artigos, os documentos que você pesquisou e assim por diante, tá ok? Esses itens fazem parte dos elementos pós-textuais, essa parte cinza aqui que está aqui adiante, tá? Então, nos elementos pós-textuais você tem referências, tem glossário, apêndices, anexos e índices de palavras usadas no seu trabalho. Se necessário, você pode colocar esses elementos aqui. O que diferencia os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais? Os elementos pré-textuais, eles não têm numeração de página. Os elementos textuais obrigatoriamente têm numeração de página e começa com um número contando a partir da capa. Então, se você tem lá um trabalho em que a introdução começa na página 11, então em introdução tem que começar a aparecer a numeração de página e aparecer a página número 11. Os elementos pós-textuais depende muito de instituição para instituição, de faculdade para faculdade. Os elementos pós-textuais, eles você pode colocar a numeração de páginas opcionalmente, depende da instituição, tá ok? Então tome cuidado com essas regras. Inclusive é importante você saber quais são as regras a serem seguidas. Para isso você precisa utilizar o guia de normalização da sua instituição. Cada instituição tem um guia de normalização. É nesse guia de normalização que você vê como você deve construir, quais são os itens que deve ter uma capa, como deve ser o sumário, se tem obrigatoriedade em lista de figuras, listas de tabelas ou lista de gráficos, se deve ser centralizado, se não deve ser centralizado, qual é o tipo de texto, se o texto deve ser justificado ou não, o tamanho da fonte, qual o tipo de fonte, se é Arial, se é Times New Roman. Tudo isso você identifica no seu guia de normalização, tá? No caso de ABNT, que é uma regra específica do Brasil, que é chamada de Associação Brasileira de Normas Técnicas, existe uma norma específica chamada ABNT NBR 6023, essa numeração da norma específica para referências bibliográficas, e nessa regra ela diz algumas coisas importantes, como qual é o tipo de formatação que deve ser usado nas referências bibliográficas, o nome, se deve ter negrito no título do nome ou não, tá? Bom, uma dica importante, então, qual é? Você pode fazer um catálogo de referências bibliográficas dentro do próprio Word. Por isso eu coloquei aqui no link um site do Felipe Alencar. Ele fala sobre você baixar os arquivos, colocar esses arquivos no seu Word, para que você possa utilizar a NBR 6023 nas suas referências bibliográficas ao final, tá? Sobre o guia de normalização da Anhanguera, eu coloquei aqui dois links. O primeiro link é o guia de normalização em si. Ele é todo digital, ele tem toda uma parte toda explicando como deve ser capa, contracapa, as margens, e também tem uns vídeos. Conforme você
deve estar vendo aqui, ó, tem um dos vídeos que eu coloquei um link aqui, que ele fala sobre as fontes bibliográficas, tá ok? Bom, a estrutura do seu trabalho deve ser exatamente essa aqui. Deve ter então a introdução como capítulo 1, como capítulo 2 os objetivos. Dentro dos objetivos você precisa colocar o objetivo geral e os objetivos específicos. O capítulo 3 deve ser o capítulo de justificativa do seu trabalho. O capítulo 4 é o de referencial teórico, quer dizer, tudo aquilo que você foi atrás de fundamentação teórica de cada autor, você deve colocar aqui no capítulo 4 de referencial teórico. O capítulo 5 é de metodologia da pesquisa, o capítulo 6 é de cronograma e o capítulo 7 é de referências bibliográficas. Muito bem. Como exercício, eu vou aqui deixar aqui para vocês, nesse primeiro vídeo, eu vou deixar aqui um exercício para você. Inicie um arquivo no Word, um arquivo em branco no Word, e escreva em cada linha os nomes dos capítulos do Word conforme o manual do pré-projeto. Ou seja, introdução na primeira linha, na segunda linha objetivos, na outra linha o objetivo geral, objetivos específicos e justificativas. Ou seja, dentro desse arquivo você depois vai poder começar a escrever então um pouco sobre cada parte do seu trabalho, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Qualquer dúvida estou à disposição para ajudá-los no que for necessário, tá? A seguir eu vou aqui demonstrar para vocês então a bibliografia utilizada nesses vídeos, tá? Também vocês verão aqui referências sobre a ABNT, sobre livros, artigos, tá? E estou à disposição para qualquer dúvida. Espero que esteja do agrado de vocês. Um obrigado e até o próximo vídeo.